Oi, eu sou a Aline. E eu sou o Rafael. E hoje nós vamos falar sobre os custos de viagem da nossa temporada de férias pelo sul do Brasil. Isso. Para quem não sabe, nós fizemos uma road trip, né, uma viagem de carro pelo sul do Brasil. Conhecemos 3 estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Não nessa ordem. Mas foram 3 estados, várias cidades, fizemos várias coisas legais. Todos os vídeos estão aqui no canal para você assistir. E hoje nós vamos falar quanto custou essa viagem pelo sul. De todos os custos, todos os dados e também muita dica. Bom, uma viagem pelo sul do Brasil de carro, com certeza um dos itens mais caros foi o combustível, né? Foi o maior gasto, foi deslocamento, né? Não só combustível, mas combustível e pedágio. Isso porque o nosso carro é bastante econômico. Sim, é um Golf, né? Sim, bem econômico mesmo. Quanto fez? De média, eu acho que por volta de 17 km por litro. Isso considerando o combustível e também pedágio e outros deslocamentos, como Uber e tal. Então, tudo isso vai entrar nessa conta aqui, tá bom? Isso. A gente andou ao todo 3.800 km, quase 4.000 km em 60 horas. Isso. Então foi bastante coisa. É claro que nessa quantidade de quilometragem rodada e também de horas dirigidas, está incluso também deslocamento dentro das cidades. Isso. Né? O que não está incluso nesse gasto, mas poderia estar, é o desgaste do carro, troca de óleo, pneu, essas coisas, mas acabou que a gente não considerou isso no nosso custo de viagem. O carro já estava com uma revisão feita, então a gente não teve que gastar com isso. Isso é uma dica muito importante para dar para quem gosta de viajar de carro, né? Quem pretende viajar de carro. Não deixa para fazer a revisão só quando for viajar, sabe? Porque daí você fica com um custo muito maior de consertar pequenas coisas, né? Então, esteja com a revisão do seu carro em dia, porque isso não vai ser um custo de viagem. Daí, quando você decidir viajar, você só coloca as malas no carro e parte mundo afora, né? Na verdade, esteja com a manutenção do seu carro em dia. Afinal, sempre. Manutenção preventiva é sempre mais barato que manutenção corretiva. Com certeza. Bom, nós dividimos os custos de viagem em 4 categorias: hospedagem, deslocamento, alimentação e compras e passeios estão na mesma categoria. Poderia estar separado, mas a gente colocou tudo junto. A gente anotou os valores e o que era cada gasto, mas não anotamos o que a gente gastou em cada cidade, até porque isso a gente foi falando durante os vídeos, né? Então, o custo que a gente está falando agora, que é o deslocamento, ficou em... Deslocamento, R$ 1.914,06. Qual foi o combustível que a gente utilizou lá no sul? Não só no sul, né? O tempo todo da viagem foi gasolina. Não usamos álcool em nenhum momento. Valeu a pena, porque estava num melhor custo-benefício, né? Do que o álcool. E também porque é mais fácil achar gasolina lá, a gasolina lá é mais barata. A gasolina em geral é mais vantajosa, independente da época do ano. Aqui no estado de São Paulo, normalmente a gente usa álcool, mas ultimamente, pelos valores praticados, a gasolina tem sido mais vantajosa também aqui. Isso não quer dizer que a gasolina tá barata, na verdade. Não, tá tudo muito caro. Tá absurdo. Tá em média do que a gente gastou? Nessa viagem, 6,50? A gente chegou a pagar, antes fosse, né? A gente chegou a pagar R$ 7,99 o litro da gasolina. É. Caro, né, gente? Caro. Tem uma variação muito grande. A gente chegou a pagar acho que R$ 6,70 na saída aqui, mas chegou a pagar R$ 7,99 lá em Garibaldi, se eu não me engano. Não, em Bento Gonçalves. E quanto menor a cidade, mais caro fica o combustível, sabe? A gente reparou isso. Quanto mais pro interior, mais caro é. Aqui em Ribeirão, por ser uma cidade maior, tava mais em conta, né? Do que os outros lugares. Mais caro, não tem o que falar, tá caro. Fazer o quê? Foi uma má época de escolher para fazer essa viagem em relação ao combustível, mas era a data que a gente tinha, era o sonho que a gente tinha. Então a gente se planejou e fez, mesmo sabendo que ia ficar um pouco mais caro do que pretendíamos. Bom, agora vamos falar sobre os custos de hospedagem. Tem um vídeo aqui no canal falando de como escolher a melhor hospedagem para sua viagem e a gente levou todas aquelas dicas em consideração. E eu vou só dar uma resumida aqui, se você tiver interesse de aprender um pouco mais sobre isso, assista esse vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card para facilitar o acesso. Então as principais dicas de hospedagem são: primeira coisa que você tem que definir é o estilo de viagem que você quer fazer, né? Isso. Então, a partir do momento que você sabe se você quer visitar mais museus, centro histórico, ou se você prefere, sei lá, ficar numa praia, numa cidade de praia, você consegue definir uma localização ideal que vai te atender sem te exigir tanto deslocamento, porque daí você economiza, seja de combustível, seja de estacionamento, seja de Uber, de táxi, enfim. Então a localização da sua hospedagem é um ponto muito interessante de você definir com cuidado e carinho
para você economizar na sua viagem. Sem dúvida. Outra coisa importante é se você quer você precisa de um hotel que seja all inclusive para você ficar no hotel e não sair do hotel, ou se você realmente quer curtir o lugar que você está viajando. Nós particularmente preferimos ficar em hotéis que não são all inclusive porque a gente usa o hotel como um lugar para dormir e tomar café apenas. Não é algo que a gente vai passar o dia dentro do hotel. Não é nosso estilo de viagem preferido. Nós não somos viajantes que dispensamos alguns luxos, tá? A gente gosta de viajar e ter algum conforto, como por exemplo, banheiro no quarto. Então, para nós, nunca é uma opção ficar em um hostel com banheiro compartilhado. Não. Mas isso é uma questão de gosto, tá? Então você pode aí, de repente, para baratear a sua viagem, escolher um hostel que geralmente é mais barato. Tem hostel muito caro, né? Tem que ficar atentado a isso. Mas o hostel é outra pegada também, você faz amizade, você faz festa, dizem que é outra história. A gente nunca ficou num hostel, tá? Porque nós gostamos de ter banheiro particular e por isso a gente acaba decidindo sempre por hotel ou pousada, né? Isso. Inclusive, pousada é a nossa grande paixão. Geralmente o atendimento é mais acolhedor, pessoal, e o valor é bem menor do que grandes redes, né? Em geral a gente prefere pousadas pequenas com café da manhã incluído. Então, nossa dica é, vai lá no Booking, bota lá quantos quartos você quer, quantos adultos, quantas crianças vão viajar, as informações, data e tal. E aí você pode colocar que você quer café da manhã incluso e também mandar pesquisar pela faixa de preço que você está disposto a pagar e avaliar ali quais são as notas daquelas pousadas, hotéis, e aí você consegue decidir melhor pelo lugar que você vai ficar, levando em consideração as avaliações que tem no Booking, no Google. Eu sempre reservo meus hotéis pelo Booking. Eu tenho uma plataforma preferida porque usando a mesma plataforma sempre eu consigo algumas vantagens, como desconto, cashback, ou às vezes até upgrade de quarto, um quarto melhor do que eu teria em uma plataforma que eu não uso tanto. Como eu uso nas minhas viagens de trabalho sempre o Booking, nas minhas viagens pessoais também eu acabo usando o Booking para isso. Vale muito a pena. Bom, essas são as principais dicas, mas tem muitas outras que a gente passou lá naquele vídeo, então vai lá conferir, tá bom? E o nosso custo total de hospedagem foi R$ 2.343,40. Vamos aqui tentar lembrar onde nós ficamos e o que nós achamos das pousadas e hotéis por onde passamos. O primeiro foi em Curitiba, que foi um hotel de grande rede, o Nacional Inn. Pertinho do shopping, atravessando a rua, dava para ir para o centro a pé, dava para ir para o Jardim Botânico a pé. Era um pouquinho mais longe, mas dava, né? Era coisa de 3 quilômetros. Era isso, não era? Para quem tá acostumado, foi, né? Dá para ir. Mas a gente não foi, porque a gente tava de carro, o estacionamento era gratuito, então... Exato. Tava bem tranquilo. E Curitiba é uma cidade muito interessante, que o transporte público de lá é referência. Então, mesmo que você vá de ônibus ou de avião, você consegue se locomover muito bem pela cidade. Sem contar que o trânsito é bom. Para quem tá de carro, foi tranquilo se locomover por Curitiba. O Nacional Inn é um hotel honesto, com um bom café da manhã. O quarto estava bem limpo. Não tem grandes surpresas. Em hotéis de rede não tem grandes surpresas. Talvez o quarto precisasse de uma manutençãozinha, os móveis são meio velhos, mas nada que comprometa e o valor foi muito bom. Então não tenho reclamações a respeito do Nacional Inn. O café da manhã é muito bom. Foi o Nacional Inn Shopping, né? Estação. Nacional Inn Estação que a gente ficou. Nossa, tá cheio de bicho aqui, né? Tá. A gente escolheu uma área verde pra gravar e tá. Os mosquitos estão carregando a gente, os pernilongos. Então, vou ficar tudo coçando depois. O próximo hotel que a gente ficou foi em Bom Jardim da Serra. E aí foi a nossa grande paixão, né? Foi uma pousada, que era na verdade uma cabana numa fazenda. Fazenda não, né? Num sítio. Inclusive chama Cabana da Serra. Chama Cabana da Colina, Cabana da Serra. Foi um lugar que a gente gostou muito. Não é central, é um lugar para quem tá de carro, mas Bom Jardim da Serra é uma cidade para se conhecer de carro. Um lugar excelente, pousada muito bonita. Você vai ver fotos aí. Era uma cabana feita de madeira num sítio. Que tem plantação de morango. O pessoal, os anfitriões são super acolhedores. A cabana de madeira foi construída pelo anfitrião e pela esposa, sabe? Então tudo tem muito mimo, assim. Quem assistiu o vídeo de Bom Jardim da Serra sabe o que a gente tá falando e provavelmente eu vou ter colocado algumas fotos aqui para vocês acompanharem também. É uma gracinha e a gente super indica ficar no Cabana da Colina. Não é região central, mas é uma cidade pequena, né? Então é tipo 10 minutos de carro do centro. Também não indico ficar no centro, porque no centro, como é uma cidade muito pequena, não tem muito o que fazer, né? Não tem nem sorveteria. Não tem sorveteria, gente. Que cidade do interior não tem sorveteria? Tem 2 restaurantes. Tem 2 restaurantes. No centro. Tem os restaurantes de beira de estrada. Mas no centro da cidade a gente achou 2 restaurantes mais arrumadinhos. Então, assim, não vale a pena, porque todos os passeios vão ser de carro. Pra você ir na Serra do Rio do Rastro, vai ser de carro. Enfim, vale a pena ir de carro. Ou de moto, né? Do que você tiver. Mas vale a pena
ficar em Bom Jardim da Serra, no Cabana da Colina, e visitar a cidade de carro, lá parar na pracinha, ver a igreja, conhecer a lojinha. Tem uma lojinha de artesanato chamada Arte Arte, que é bem bacana, eu indico conhecer. E o resto você faz tudo de carro, tá? Saindo de lá, a gente foi pra Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Ficamos hospedados numa pousada chamada Pousada Lugama, que ficava em cima de um supermercado chamado Supermercado Lugama, que era mais um mercadinho do que um supermercado. Atendimento muito bom. O café da manhã era tipo, não era nada feito assim em particular. Como o filho dela é o dono do supermercado, é tudo bem industrial, tipo bolinho industrial, doce industrial, não é igual nas outras experiências de pousadas, que geralmente o bolo é feito pela pousada e tal, mas é gostoso, sabe? É bem gostoso. E tinha um cachorro quente não, um pão de queijo de um formato bem esquisito, que era bem gostoso. Bem gostoso também. Parecia diferente do que a gente conhece. Assim, bom. Mas era gostoso. Pão de queijo gaúcho. Essa pousada, ela não fica muito bem localizada, mas sinceramente a gente entendeu que em Bento Gonçalves você precisa estar de carro, ou você vai gastar bastante dinheiro com deslocamento de táxi, porque Uber lá não funciona bem. Não. E é impossível ir para os lugares a pé. A gente ama andar, a gente anda para todo lado, mas as ladeiras de Bento Gonçalves são matadoras. Não só as ladeiras, como os dois pontos de maior interesse, que é o Vale dos Vinhedos e os Caminhos de Pedra, são fora da cidade, são rodovias. Então você precisa de um carro. Entre uma cidade e outra, né? Exato. E são pontos longes uns dos outros. Então precisa se deslocar de carro ou de moto por lá. Por isso a dica que a gente dá para quem vai para Bento Gonçalves, conhecer Garibaldi, conhecer toda aquela região, é alugar um carro pelo menos, tá? Exato. Bom, e a pousada tinha uma decoração que era muita decoração. Muito decorada. Mas era assim, você via que tinha muito capricho da dona, Exato. sabe? Então valeu a pena também. Valeu. Quarto, banheiro excelente. Não, e um quarto excelente. Fantástico, assim, com muito bem televisão, preparado. Muito bem preparado, chuveiro bom. Guarda-roupa bem preparado, bem legal. Móveis novos, né? Até persiana elétrica. O lugar é tecnológico. Chique. E aí depois a próxima foi em Gramado, né? Gramado. Em Gramado foi uma pousada que a gente não conseguiu pegar no valor que a gente estava disposto a pagar na região central, porque Gramado, gente, é absurdo de caro, ainda mais no Natal Luz, né? É tudo muito caro, tipo, um final de semana em Gramado você gasta fácil mais de 2, 3 mil reais, tá? Então a gente decidiu por ficar numa pousadinha, que era um pouquinho deslocado do centro, mas para vocês terem noção, era coisa assim de 1,5 km, né, para chegar no centro. Isso, tanto que a gente ia no centro a pé a maioria dos dias. A única dificuldade que a gente tinha é que a subida até, assim, uns 200 metros, tinha que pegar uma escadaria e era uma ladeirinha íngreme, mas era coisa de 200, 300 metros também, totalmente de boinha. Aceitável, nada você demais. vai tranquilo ali, você nem soa, muito de boa. E essa pousada não teve café da manhã, mas o anfitrião, gente, super gracinha, fez café preto pra gente todo dia. E a localização era isso que eu tô te falando, não é central, mas é uma boa localização. Isso. E foi metade do preço das outras pousadas que a gente viu para a mesma época. Então, valeu muito a pena. Fora que, assim, pertinho de mercado, padaria, tudo. Então, de boa, sabe? E Gramado é uma cidade para você não conhecer de carro, para você conhecer a pé, porque é um inferno dirigir naquilo. Ainda mais no Natal. Ainda mais na época do Natal. Então, você para o carro e, assim, estacionamento caro, tá? Estacionamento caro. Então você para o carro e vai a pé até os lugares, anda bastante a pé por Gramado. Pra vocês terem noção, teve um dia que a gente alugou uma bike e eu vou deixar o nome aqui na legenda aqui do lugar para alocar o bike, se vocês quiserem. A gente pegou essa bike, foi até, como é que chama? Cachoeira do Caracol. Cachoeira do Caracol. Voltou, deu 22, 23 quilômetros, né? Isso. A gente saiu da locação de bike, foi até o parque do Lago Negro. E aí voltamos pra pousada e deu mais 20 e alguma coisa, né? Eu sei que nesse dia a gente andou assim, se deslocou a pé e de bike mais de 40 quilômetros. Acho que uns 50. Quase 50, né? Imagina. Enfim, então vale a pena andar, é plano, tá? Gramado é bem plano, vale a pena ir a pé. Gramado é bem plano no centro, né? Fora do centro não é nada plano. Mas os lugares de interesse são planos. São planos, Você acabou de falar que tinha uma ladeira e agora você fala que é plano. Tá, eu quis dizer que os lugares de interesse de Gramado são planos. Então, tipo, tirando essa subidinha que a gente pegava de chegar da pousada até a rua central de Gramado, era uma subidinha, né? O resto é tudo plano. Bom, saindo de Gramado, fomos para Penha, com o único objetivo de conhecer o Beto Carreiro. Ficamos numa pousada que ficava exatamente... Não ficava mais próxima da praia, né? Ficava próxima da praia, mas também era bem próxima do Beto Carreiro. Então a gente conseguiu conhecer o Beto Carreiro
a pé. Você ia falar que ela ficava exatamente no centro, Não, entre não Gramado... não, entre Gramado não, entre a praia e Beto Carreiro. É. A gente acabou conhecendo a praia de Penha, que nem estava muito nos planos. Mas olha, é uma praia bem legal pra Bela família, praia, né? bonita, tranquila, Porque é uma calma. praia que tem bastante pedra, então não tem onda forte. E Na uma- faixa de areia, nossa, nós vimos muitas crianças brincando Eu nem sei o sozinhas nome na da faixa praia da que praia. estávamos. A gente pode até colocar na descrição do vídeo se a gente pesquisa. Essa pousada chama Vila Regina. A pousada chama Vila Regina. E a praia tem uma faixa de areia gigantesca, um ótimo lugar para caminhada, inclusive. Inclusive a gente andou bastante, uns 8 km nessa praia, né? E para chegar também no Beto Carreiro é bem tranquilo. Dá para ir a pé no Beto Carreiro. 1 quilômetro e pouquinho. Isso, que é outra dica, porque o estacionamento do Beto Carreiro é bem caro. E é melhor deixar seu carro num lugar mais reservadinho, longe do vucu-vucu, porque não correr nenhum risco de alguém riscar, alguma criança passar perto e... Isso. né, enfim. Então, pra gente também, gostamos muito do Pousada Vila Regina. Excelente. Banheiro excelente, cama excelente, a anfitriã também maravilhosa. Boa. E o café da manhã foi o segundo queridinho dessa viagem, porque é muito bom mesmo. Muito bom, excelente café. A cuca era melhor do que a cuca do Caminho de Da- Pedras que a gente conheceu. E inclusive a gente encontrou, tinha uma confeitaria lá em Penha, maravilhosa, Pertinho, que era né? onde ela comprava as cucas. Muito boa. Muito Então, boas as cucas. também indicamos o Pousada Vila Regina. Na verdade, a gente tem uma escolha muito boa de lugar para ficar. Então, geralmente, a gente não reclama de onde a gente fica, Não. porque as escolhas são certeiras, já com consciência do que a gente está fazendo, né? Exato. Levando em consideração o valor que a gente está pagando, as nossas necessidades e tal. Então, em todos esses lugares que a gente está falando, nós indicamos muito. E o valor total de viagem, de gastos com hospedagem foi... Foi R$ 2.343,40 o gasto total de viagem, de hospedagem. Foi o maior, né? Foi maior. Bom, outro gasto que a gente teve foi a alimentação. Nós viajando, principalmente, nós não temos costume de comer em restaurante todos os dias, principalmente na janta, até pelo nosso estilo alimentar, que a gente tenta comer a maior parte do tempo comidas saudáveis. Então a gente acaba evitando, porque se você come fora todo dia, você acaba saindo fora desse estilo de alimentação. A gente come de tudo, mas a gente gosta de comer saudável a maior parte do tempo. Uma coisa comum, um gasto de alimentação comum nosso de viagem é mercado. A gente vai muitas vezes no mercado para comprar principalmente frutas, porque a gente come frutas durante o dia, nossos lanches são todos fruta. E a gente gastou de alimentação, isso contando mercados e restaurantes e eventuais postos, que a gente sempre gosta de tomar um cafezinho, R$ 1.410,82. A nossa dica, então, de economia com alimentação, quando você está viajando, vá ao supermercado e compre frutas, pão, presunto, mussarela. Geralmente, hospedagem tem lugar para você guardar as coisas numa geladeira, num frigobar. Então, dá para deixar lá um presunto, uma mussarela, um queijinho, alguma coisa assim, para você petiscar quando der vontade. E também para fazer suas jantas de lanchinhos mais tranquilos, mais de boa, tomar sua cervejinha ali, sem gastar muito, tá? Porque assim, o almoço é mais fácil economizar, porque geralmente almoço a gente quando come na rua é comida por quilo, você coloca uma salada no prato, você paga pelo que você tá colocando no prato, então sai mais barato. Geralmente são restaurantes que cobram menos no almoço e a janta fica mais complicado. E geralmente no almoço você consegue encontrar mais opções de comida saudável do que na janta. Então a gente acaba preferindo fazer isso. Então, dicas que a gente passa. Se tá indo em casal, 2, 3 pessoas, escolha pousadas ou hotéis que tem cafés da manhã mais bacanas para você poder comer bem no café da manhã e aguentar o período da manhã andando sem ficar com fome, sem ter que parar para comer. Aí você almoça alguma coisa. No meio da tarde você pode comer uma fruta que você leva na bolsa ou parar para tomar um café, que a gente ama fazer isso. E aí na janta você janta na sua hospedagem. Vai sair muito mais barato, te garanto isso. E outra dica é... Aí a gente pelo menos, para não falar que a gente nunca janta fora, de cada cidade que a gente vai, a gente escolhe um restaurante bacana pra comer, né? Exato. Pra conhecer. Então aí, tipo, sei lá, tá passando 4 dias numa cidade, um dos dias a gente escolhe um restaurante que deu vontade de conhecer, sabe? Outro gasto que nós tivemos foram os passeios e compras que a gente colocou num bolo só aqui. Os passeios são entradas de lugares, como entrada de Beto Carreiro, Maria Fumaça, o passeio que a gente fez em Bom Jardim com guia. Entrada, em geral, as entradas. E nós somos viajantes gastões, tá? Então a gente não é de ficar fazendo compra. Nossas compras geralmente são os imãs de geladeira que a gente coleciona de cada lugar que a gente vai, de cada cidade que a gente conhece, né? E algumas coisas tipo docinhos, queijo, que a gente adora conhecer queijaria. A gente tem muita experiência legal de conhecer queijo. Geralmente dono de queijaria é gente boa, né? A gente gosta de queijo.
Então a gente gosta de ir conhecer queijaria, a gente gosta de ir conhecer doceria. Então todos esses gastos de comidinhas, de lembrancinhas, de passeios, tá tudo nesse bolo aqui. E uma coisa que a gente compra sempre são ímãs de geladeira, que a gente tem uma pequenina coleção de ímãs, que já não tá mais tão pequenina assim. Então, cada cidade a gente compra pelo menos um ímã. Então, de compras e passeios, a gente gastou R$ 1.742,77. Algumas compras, por exemplo, eu comprei mochilas, por exemplo, eu não coloquei nessa conta, porque era algo que eu compraria em Ribeirão, então não é um gasto de viagem, é algo que eu realmente estava precisando comprar e achei um negócio bom por lá. Então, eu não considero isso gasto de viagem. Então, os principais passeios que nós fizemos, os mais caros, né, que valem a pena ressaltar aqui, são em Bom Jardim da Serra, que nós conhecemos 2 canyons, fizemos 2 passeios com o guia Thiago. Em 2 dias diferentes. Em 2 dias diferentes. E uma cachoeira também, né, num dos passeios. Isso. Um dos passeios foi um canyon e o outro foi outro canyon e uma cachoeira. E esses 2 passeios custaram R$ 460 para nós dois. Indo com o carro dele, tá, que foi um 4x4, porque é impossível de ir com um carro comum. Não dá. O passeio de Maria Fumaça de Bento Gonçalves, que como passeio único foi o mais caro, custou R$ 430 para nós dois. Isso incluía a Maria Fumaça e um parque temático chamado Epopeia Italiana, que é bem legal. Que vale tem uma apresentação e no Maria Fumaça tem várias apresentações, Isso. É bem interessante e tem várias degustações de vinho e tal. Então, assim, é caro, tá, gente? A gente achou o passeio mais caro que tem, porque assim, eu até falei isso no vídeo, né? Eles cobram pelo passeio. Só que não é você vai e volta de Maria Fumaça, é você vai de ônibus e volta de Maria Fumaça, ou você vai de Maria Fumaça e volta de ônibus, entendeu? Então, dependendo do que você tá vendo, são 2 passeios diferentes. E se você quiser ver os 2 trajetos de Maria Fumaça, você tem que pagar 2 vezes. O ônibus tá incluso no passeio, tá? Mas a gente achou meio injusto não ser ida e volta, entende? Mas tudo bem, a gente entende que a procura é muito grande, que tem é o capitalismo. Maximizar o dinheiro, né? Eles... Enfim. E outro passeio foi o Beto Carreiro, que custou R$ 360 para nós dois, que pelo parque que foi justo. Só que o valor das entradas até que foi justo, tá? Mas lá dentro tudo é muito caro. Comida é muito caro, tipo, muito caro mesmo. É muito mais caro que Graal. É caro pra mim que sou acostumado a comer em aeroporto. Pra quem já comeu em aeroporto sabe o quanto é caro. Lá é o dobro. Tipo, é muito caro mesmo. Por exemplo, uma coxinha é R$18, sabe? E é uma coxinha mequetrefe, não é um negócio bem servido, não. No caso da coxinha era 12, mas deu pra entender aí. Um sorvete é quanto? Um sorvete lembra que a gente viu a bola de sorvete? Foi R$18 um corneto. Um corneto, né? Um corneto genérico, que nem era do original, assim. Estilo corneto. 18 tipo pila. Corneto. Era uma imitação de corneto. Enfim. Então, assim, e a água era R$6, R$8, refrigerante mais de 10, então, caro. Dentro do Beto Carreiro, além você paga a entrada e você ainda pode pagar algumas apresentações são pagas à parte. Devem ser interessantes, mas assim, as apresentações que são gratuitas lá dentro, gratuitas não, né? Já estão incluídas no valor do ingresso, ocupam muito bem o seu dia todo. Você não precisa, para ocupar o seu dia, pagar as apresentações pagas. Quando a gente viu o valor da entrada do Beto Carreiro, nós vimos que tinha um valor promocional se você comprasse 2 dias. E aí, na época, a gente ficou tipo, pra que 2 dias de parque, sabe? Não tem necessidade disso e tal. Mas sério, se você tiver disponibilidade, se você tiver disposição para ir 2 dias, porque é bem cansativo, né? Até que vale a pena, porque a gente não conseguiu ver todos os passeios, todas as apresentações que estavam inclusas. A gente não conseguiu andar em todos os brinquedos. E olha que para cada dia você tem 3 passeios, né, de agendamento. Então você não pega fila, você agenda 3 brinquedos. Mas a gente pegou muito pouca fila nos brinquedos. E aí a gente tem uma dica para passar do Beto Carreiro, que é, chegando lá, reserve o passeio do trem, que é o passeio mais concorrido, é o que mais tem fila e vale muito a pena ir nesse passeio do trem, tá? E todo mundo tem direito a 3 reservas pelo aplicativo. Então gaste uma delas com esse passeio do trem. Gaste a outra reserva com uma das montanhas russas, pelo menos uma delas. Das grandes. E o terceiro... Do que a gente gastou? Não lembro. Acho que foi naquela torre. Não, aquela torre não foi. Foi no trem de água lá no Riozinho Bravo, que não chama Rio Bravo. No rio... num riozinho que você fica numas boias. Crazy River? Será que é isso mesmo? Crazy River. Crazy River. No Crazy River, que é divertido também, mas se molha. E era um dos que mais tinham fila. A gente achou, nossa, isso vai ser muito legal. E foi legal, tá?
valeu a pena, mas é assim, tranquilo, principalmente pra família, porque vai 4 pessoas dentro de um bote, né? Então, se é passeio de família, tranquilíssimo ir. É legal. Vale a pena agendar também, porque no nosso tava dando 120 minutos. De fila. Gente, é 2 horas na fila. Mas assim, aquele negócio, aquele elevador que você sobe e cai, por exemplo, é só chegar e andar, porque não dá fila naquilo Tem não. hora que tem muita fila nos brinquedos, mas é só você esperar. Vai no outro que tá com menos fila e daí você volta naquele, porque é meio que de manada. Então a galera vai todo no brinquedo, daqui a pouco tá todo mundo no outro e aquele brinquedo primeiro já tá vazio. E das apresentações que são incluídas no valor do ingresso, A gente a do assistiu Hot Wheels, a gente assistiu e é fantástica. Fantástica. Vale a pena assistir. A gente assistiu uma apresentação de teatro do Beto Carreiro. Também Teatro, muito meio legal. circo, fantástica. Circense, assim, muito Circense, legal. muito boa. E a gente assistiu uma apresentação do Shrek, mas eu creio que seja uma apresentação só natalina, que é legal pra quem tem criança ou é muito fã do Shrek. É. Assim, Porque deu pra incluir esses dois, mas tem o negócio do Madagascar, tem tem várias. outras. E acredito que sejam sazonais, né? Não eu sei se é a imagino do que sim. Hot Wheels, A do mas Hot Wheels é fixa. as outras eu acho que vão alterando o tipo de apresentação que eles fazem. Aí né? tem um pra não ficar museuzinho lá monótono e também. chamar de novo, né? Tem um quem já museuzinho que tem os itens do Beto Carreiro, também é legal pra foi. visitar. Muito legal, zoológico, enfim, vale muito a pena ir no Beto Carreiro, de verdade. Vale Vale, muito a se puder ir 2 dias, vai 2 dias que ainda tem o que fazer. pena. Ainda tem que fazer. E não Tranquilamente. vai cansar tanto, porque daí você não fica tanto na correria de E ficar o- correndo de um brinquedo por outro, E sabe? o bate-bate é fantástico. A gente sempre esquece o quanto é divertido um carrinho de bate-bate. Pois é. É muito legal. Bom, esses foram os nossos gastos de viagem, né? O total disso deu... 1 milhão. Na viagem foram R$ 7.411 Tudo isso. e 5 centavos. Em 2019 eu lembro que eu tinha planejado essa viagem e eu calculo todos os gastos. E tinha dado por volta de 5 mil. Ou seja, foi mais de R$2.000 a mais do que a gente estava 2.400. pretendendo gastar. Se você quer saber como eu calculo esses gastos de viagem, eu utilizo alguns aplicativos e eu posso fazer um vídeo desse pra você, se você quiser, tá? Então coloca aqui na descrição falando quero dicas de como calcular gastos de viagem, que daí a gente monta um vídeo desse falando mais ou menos como a gente estipula quanto vai gastar numa viagem, né? Pra já sair de casa já com dinheiro calculadinho, bonitinho e não passar perrengue. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fala aqui pra gente se você achou que foi muito caro, se foi ok, se já era o esperado pra você, se você achou que ficou mais caro ou mais barato que isso, né? Fala aqui pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima viagem. Tchau. Tchau!